Amém. Mateus 4:1, versão RA, que é a que a gente lê. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então presta atenção, aqui Jesus ele estava próximo a começar, o seu ministério. Sabe que Jesus viveu 30 anos, com 30 anos ele começou o seu ministério. O ministério de Jesus foi durante 3 anos apenas, Mas não sei com quem que eu estava falando. Durante esses 3 anos, o apóstolo João escreveu que, se fosse para escrever em todos os livros, não caberiam tudo aquilo que Jesus fez nesses 3 anos, Então, antes de Jesus ele ir para o seu ministério, ele teve um tempo de preparação, que é esse que a gente está lendo, E aí, o que Jesus fez para se preparar para o ministério dele? Primeira coisa, ele se batizou. Por quê? Porque ele precisava cumprir toda a lei. E aí a segunda coisa que ele fez é orar e jejuar, que é o que a gente está lendo aqui. Então a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então preste atenção, Jesus estava prestes a entrar num tempo de liberar do Espírito Santo agir na vida dele, e ele começar o ministério dele. Então isso aqui tem a ver com a gente. E é engraçado que o diabo ele sempre vai aparecer quando existe uma necessidade. Diga, necessidade. Fala assim comigo, o diabo vai aparecer toda vez que existir uma necessidade. Continuando, então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Diga aleluia. Então você vai ver aqui nessa passagem que toda vez que o diabo vem com algo, o diabo é um conhecedor da palavra, Por isso que o importante não é você conhecer a palavra, você ter experiência com ela, porque o diabo conhecia a palavra, Tanto que ele rebate Jesus com a palavra. Mas toda vez que o diabo vinha contra ele, Jesus fazia o quê? Respondia com a palavra. E aí Jesus falou: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Avançando então o diabo. Então essa é a primeira tentação. Fala comigo, primeira tentação. Aqui é a segunda. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo. Aqui o diabo conhece a palavra, como eu falei, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhes Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então é importante, toda vez que você está lendo a Bíblia, você gerar imagem, Então vai gerando a imagem. O diabo ele foi tentando Jesus em várias coisas, E fala de novo assim comigo: não troque o eterno pelo momentâneo. Então você vai ver que todas as propostas que o diabo fez para Jesus tinham a ver com isso, com Jesus trocar o que era eterno por aquilo que era momentâneo. Então tem 3 tentações aqui que o diabo fez na vida de Jesus e que ele vai fazer na sua vida, que você precisa vencer. Vira para o seu irmão e fala: você precisa vencer. Fala para ele: você é vencedor. Então a primeira, já vou chegar lá, mas vamos continuar aqui. Não tentará o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Diga aleluia. Quero que você feche seus olhos, você ore aí por você e por mim agora. Amém? Então levanta a sua voz aí. Quero que você ore para que Deus fale com você.
Aleluia. Amém? Então, como eu falei, pode deixar, Ed. Como eu falei, Jesus ele estava prestes a iniciar ali o seu ministério, né? E você sabe que você já ouviu isso de mim, você já ouviu isso dos pastores, você já ouviu isso na videira como um todo, ou em outro lugar você já ouviu. Mas toda vez que Deus está prestes a fazer algo grandioso, poderoso na sua vida, o que vai acontecer? Você vai ter sempre um tempo de ataque espiritual sobre você. As coisas vão ficar mais difíceis, a crise vai ser mais profunda, o levante do diabo, o levante, sei lá, da perseguição, da família, sempre vai ser assim. Toda vez que Deus está prestes a liberar algo sobre a sua vida, o diabo vai vir e vai querer te atacar, as circunstâncias vão querer te atacar. Então você precisa estar ligado nisso. Por quê? Porque esse já é um velho truque do diabo. Como eu falei, Jesus ele tinha algo para fazer e ele estava se preparando. Como que ele estava se preparando? Primeiro ele se batizou, depois de se batizar, ele orou e jejuou. Eu não vou apelar aqui e falar do batismo hoje, né? Não, fique em paz. Quem vai se batizar amanhã vai se batizar, né, Eric? Nós vai matar o Eric amanhã, vai colocar ele debaixo da piscina. É 3 minutos, né, ô Rafa, para virar crente de verdade é 3, né? Tô brincando. Mas presta atenção, então toda vez que Deus tem algo para você fazer na sua vida, você vai ter que passar por esse tempo, assim como Jesus, né? Então para que o propósito de Deus se cumpra, né, nas nossas vidas, nós precisamos fazer igual o Senhor Jesus. Se a gente fosse resumir, o que o Senhor Jesus foi fazer? Ele foi se consagrar. Por quê? Porque ele foi se batizar, ele foi orar, ele foi jejuar. Então aqui Jesus aponta para isso. Ele estava fazendo o quê? Ele estava tirando um tempo de consagração, né? Mas é engraçado porque logo depois desse tempo, igual eu falei, né? Após um tempo de bênção, sempre vai vir um tempo ali de tribulação. E quem que apareceu para Jesus? O diabo, né? E aí o diabo começa a fazer propostas para Jesus. Mas eu já pedi para você repetir isso, mas é verdade, né? O diabo ele sempre vai aparecer quando houver uma necessidade. Fala comigo, necessidade. O diabo nunca vai aparecer quando está tudo bem. Ele já é esperto, o diabo é milenar, ele tem anos. Então toda vez que tem uma necessidade, quem aparece? O diabo. Vou te mostrar isso aqui. E qual que era a necessidade, né, que o Senhor Jesus ele estava passando ali após aquele período de oração, de jejum? Ele estava passando a necessidade natural, que era uma necessidade de fome. A Bíblia diz aqui que depois dos 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Fala comigo, fome. E a fome aponta para uma necessidade natural. Às vezes, estava falando com o Breno hoje, né? O Breno, ele trabalha lá com obra, né? Então é braçal. Então se o Breno se alimentar bem, vai capotar, vai desmaiar, não vai aguentar. Então se você trabalha com algo que se esforça muito, você precisa... Qual é a necessidade natural? É você se alimentar. Então Jesus ali estava jejuando 40 dias, 40 noites. Teve uma necessidade, que é a fome natural. Quem que apareceu? O diabo. Então o diabo ele sempre vai te oferecer algo que supre sua necessidade natural e momentânea. Mas Jesus sempre vai te dar algo que toca a sua eternidade. Vai ser sempre assim. Você vai ter uma necessidade, o diabo vai aparecer com algo que vai te suprir, mas vai ser algo momentâneo. Mas do outro lado está Jesus com algo que é eterno para a sua vida. Então eu quero ser bem breve aqui e falar 3 áreas que você precisa vencer nessas propostas que o diabo vai fazer para você. A primeira está em Mateus 4:3, que a gente já leu aqui. Pega aí na sua Bíblia, se possível marca, grifa, risca, rasga, cola na parede. Mateus 4:3 diz: então o tentador, aproximando-lhe, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Fala de novo assim comigo. Não troque o eterno pelo momentâneo. Então aqui a primeira proposta que o diabo faz é o quê? É você trocar aquilo que é pedra, transformar em pão. Vou te mostrar o que representa, né? A pedra na Bíblia ela aponta para algo sólido,
para uma base. Se você for pegar uma edificação de um prédio, começa por onde? O fundamento. Então, quando fala de pedra, a gente está falando desse fundamento, né? Antigamente tinha um prédio aqui em São Paulo, acho que ele foi destruído, era o Joelma. Não, o Joelma foi o que pegou fogo, né? Era o Treme-Treme, né? Lembra do Treme-Treme? Você passava para ir lá no centro de São Paulo, você via ele, o bicho era torto, né? Foi demolido depois de um tempo. E o prédio de fato ele tremia, né? Não sei se alguém conheceu esse prédio, a maioria é novo aqui não conheceu, né? Mas depois de um tempo ele foi demolido. Mas por que esse prédio era conhecido como Treme-Treme? Com certeza porque as bases dele, o fundamento não era sólido, que é algo que treme. Imagina, você está num prédio que treme, você está lá na sua casa, o negócio balançando. Isso mostra que a base ali, ela não estava firme, né? Então toda vez que fala de pedra na Bíblia, está falando disso, de base. Se você for pegar o Simão, né, que depois se tornou Pedro, ele era Simão Bar-Jonas. Se você for pegar no original, o nome dele ele era alguém inconstante, mas quando ele teve a revelação de Jesus como sendo o Filho de Deus, lição do anjo da guarda aí, né? Quando ele teve a revelação de Jesus como Filho de Deus, quem ele se transformou? Em Pedro, rocha, ou seja, foi colocado uma base na vida dele. Então a primeira proposta que o diabo vai fazer para você, para mim, vai ser essa: aquilo que é base da sua vida, troca por aquilo que é momentâneo. Então, pedra representa base, representa eternidade. E o pão? O pão, ele aponta para aquilo que é momentâneo. Por quê? Porque você come um pão aqui, você é saciado, mas já já você está com fome de novo. Então sempre que você estiver, como eu falei, em um tempo de liberar espiritual na sua vida, você vai ser tentado a isso, a trocar aquilo que é base na sua vida, aquilo que são valores, por algo que é momentâneo. Vou te dar algum exemplo do que o diabo chega pedindo para você trocar. Então, jovem, o diabo vai chegar e vai falar: troca sua santidade, aquilo que é eterno, por aquilo que é momentâneo, uma ficada aqui, um namorinho aqui. Troca também o seu propósito, que é eterno, que é pedra na sua vida, por um caminho mais curto. Não precisa, não entra nesse processo não, faz isso aqui que é mais rápido. Outra coisa, troca o seu tempo com Deus, que você sabe que o seu tempo com Deus, não sei se você sabe disso, né? Mas tudo que você constrói aqui é o que você vai viver na eternidade, né? Então, não pensa que Jesus voltou hoje, você vai subir para o céu, vai para a eternidade, top das... Não, você vai continuar o mesmo, com a mesma mentalidade. É claro, você vai ser transformado à imagem de Cristo, mas o que você sabe hoje, o que você conhece hoje, é o que você vai conhecer lá. Então você precisa investir em tempo com Deus. A Bíblia diz que nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus, né? Então o diabo vai chegar e falar: troca seu tempo com Deus, jovem, que é aquilo que é eterno, por coisas superficiais, momentâneas, que você faz aqui, dá uma alegria, dá um prazer, mas depois não vai valer de nada na sua vida. Ou o diabo também chega, né? Troca seu tempo de... Esse aqui é para todos, mas principalmente para os adolescentes. Troca seu tempo de preparo, de estudos para o futuro, para o entretenimento e uma vida à toa. Não precisa investir não. Troca esse negócio aí e faz algo aqui mais de boa. Então, presta atenção, o diabo ele sempre vai chegar com essas propostas. Troca. O que é base na sua vida hoje? O que é que você pensa aí? O que é base na sua vida hoje? Lembra, é um tempo de liberar. Deus tem algo para liberar na sua vida. Nós estamos acabando o ano da aceleração. Você não pode fraquejar nesse final de ano. Diga aleluia. Então, o diabo sempre vai chegar com essa proposta. Troca aquilo que Deus te deu, que Deus te falou, aquilo que é eterno, por um pedacinho de pão. Você come, você é saciado, mas já já você vai precisar de outra dose. Aleluia. Avançando, fala comigo assim: pedra em pão. A segunda coisa está lá em Mateus 4:6, que diz assim: ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, eles te susterão nas suas mãos,
para não tropeçares em alguma pedra. Segunda coisa que o diabo ele vai vir te tentar é na sua identidade. Fala comigo, identidade. O que aqui o diabo fala para Jesus? Se és filho de Deus. Então presta atenção, para a gente pode parecer até bobeira o diabo chegar e falar isso para Jesus, porque Jesus tinha muito clara a identidade dele, quem ele era. Ou seja, eu sou filho de Deus, é isso, eu vim aqui para cumprir um chamado, né? Então Jesus sabia. Então às vezes a gente pode olhar assim e falar, nossa, mas o diabo é burro, né? Porque vai perguntar logo isso a Cristo, né? Mas aí eu quero te perguntar, e quando é com você? Será que você tem essa mesma convicção que Cristo tinha? De quem você é? Então o diabo sempre vai colocar dúvida a respeito de quem você é, na sua mente. Será mesmo? Aí tem a famosa frase, né? Será mesmo que eu sou os líderes de célula, né? A luta lá, será mesmo que eu sou um líder abençoado? Será mesmo que Deus me chamou para isso? A dificuldade vai começando. Aí outra coisa, será mesmo que um dia eu vou dar certo na vida? Será mesmo que essa palavra que eu recebi é para mim? Aí começam as dúvidas, né? Será? Aí, quer te falar hoje, né? Que na verdade isso aí é o diabo no seu ouvido te falando. Será que você é filho mesmo? Ó a sua vida como está, ó a sua célula, o povo indo embora. Ó a porta fechando de emprego. Ó o patrão não pagando, né? Será mesmo que você é filho, né? Então só caímos nesse erro. Presta atenção, a gente só cai nesse erro de duvidar da nossa identidade se a gente não conhece o nosso pai verdadeiramente. Pega aí quem é um cara mais rico hoje é o Elon Musk, né? Pega o Elon Musk. Ele tem um filho dele lá, o filho dele cresce, etc. Aí ele vai numa concessionária, pega o cartão de crédito dele lá e vai comprar fala um carrão aí, Rafa. Um Tesla. Não, mas Tesla não vale. Vai comprar um Porsche lá, sei lá. Aí ele vai passar o cartão dá recusado. Filho do Elon Musk. Você acha que se esse cara ia duvidar, que se ele ligasse para o pai dele ia pagar a dívida dele? Ele ia ficar, nossa, será que meu pai vai ter dinheiro? Será que se eu ligar para o meu pai vai me ajudar? Você acha que o filho do Elon Musk teria essa dúvida? Sim ou não? Nenhuma. Ele ia ligar para o pai na hora, pai, o meu cartão não passou aqui, transfere aí. Aí o pai ia e comprava a concessionária, né? Elon Musk, né? Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque eu e você deve ser assim. Você não pode duvidar de quem é o seu pai. Então você está passando uma dificuldade, você tem que lembrar, não, mas meu pai, vou ligar para ele aqui, aleluia. Só que a gente não liga assim, né? A gente liga fazendo oração, né? Então o pai, presta atenção, seu pai que é Deus, ele já tem dado várias evidências para você, né? De que você é filho. E é engraçado porque o diabo aqui ele escondeu algo, né? Ele perguntou se você é filho de Deus, mas a palavra que Jesus tinha recebido é que ele era filho muito amado. Então aqui o diabo escondeu, né? Porque esse é o segredo, é você descobrir que você é filho, mas que você é filho muito amado. Então presta atenção, alguns sinais de que você é filho. Primeiro é que você foi resgatado da maldição e do pecado. Quantos foram aqui? Que Deus também transformou a sua vida. Então se a gente pegar, cada um tem um testemunho aqui de vida sendo transformada. Outra coisa, muitos irmãos eu tenho visto, têm testemunhado que Deus tem liberado bênção sobre você, seja financeira, espiritual, seja físico, você é curado. Então isso é o sinal de que você é filho. Fala comigo, filho. Quantos aqui têm desfrutado também da aceleração de Deus, né? Deus tem te acelerado, feito você crescer. Os irmãos dobram o salário, depois dobra o que dobrou, aleluia. Aí um é acelerado na faculdade, aí no trabalho. Então Deus, tudo isso é prova, né? De que Deus é o seu pai. Ou também uma prova é que Deus tem liberado palavras sobre você. Diga, palavra e suprimento. Então, eu tenho certeza absoluta,
se eu perguntar, você tem uma palavra fresquinha da parte de Deus aí que você recebeu, que você fala: Daniel, isso aqui, ó, Deus falou comigo isso. Estou mentindo ou não estou falando a verdade? Por quê? Porque isso mostra que você é filho. Mas se você quiser uma prova cabal de que Deus, Ele é seu pai, de que Deus, Ele te ama, abre lá em Romanos 5, versículo 8. Então presta atenção. Primeira coisa, transforma essa pedra aqui em pão. Troca aquilo que é eterno pelo momentâneo. Segundo, se você é filho mesmo, sua vida não estava assim. Se você é filho mesmo, era para você estar. Romanos 5, 8. Essa aqui é a prova definitiva de que você é filho, de que você é amado. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Diga aleluia. Então presta atenção, aqui está falando que Deus, Ele prova o amor dele por você. Como? Não é por demonstração, não é nem por palavra, não é por nada disso, mas é por um ato. Qual ato? De que Cristo, Ele morreu por você. Então se você quer uma prova de que você é filho, de que você é amado, essa é a maior prova que você vai ter. Cristo já morreu por você. Diga aleluia. O terceiro, então primeiro, fala comigo assim: pedra em pão, em pães. Repete assim comigo também: se tu és filho de Deus. E o terceiro está lá em Mateus 4, 8 e 9. Abre aí a sua Bíblia, Mateus 4. Diz assim, Mateus 4, 8. Mateus, Douglas, 4, 8. Mateus 4, 8. Isso. Diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então presta atenção. O diabo levou Jesus. Teletransporte, hein? O diabo tirou Jesus de um lugar, levou ele para outro, o lugar mais alto lá da cidade, né? Mostrou para ele os reinos, falou: se você se prostrar diante de mim, me adorar, tudo isso aqui vai ser seu. Então o diabo jogou uma proposta, né, para Jesus. Mas presta atenção, porque aqui o diabo usou algo que já era do próprio Cristo. Por quê? Porque depois da morte de Cristo, o que foi entregue a ele? Todos os reinos. A Bíblia diz que Jesus foi colocado à destra de Deus e tudo foi colocado debaixo dos seus pés, né? Então Jesus recebeu a máxima autoridade. Mas o diabo, ele queria colocar diante de Jesus algo chamado, que eu acho que eu já até ministrei aqui, uma palavra específica disso, um negocinho chamado atalho. Diga atalho. Ou seja, tinha um processo para Jesus. Qual era o processo de Jesus? Era a morte de cruz. Então para Jesus receber o reino, todos os reinos do mundo, do universo, de tudo, ele tinha um processo. Ele tinha um famoso preço. Fala assim comigo, preço. Que no tempo da graça a gente não fala muito, né? E o preço de Jesus para ele conquistar aquilo, os reinos, qual que era? A cruz e a morte de cruz. Então o diabo vai chegar muitas vezes em mim e em você e fazer o quê? Não precisa pagar o preço. Pega esse atalho aqui, ó. Então, onde você pode pegar trabalho? Pegar atalho? No seu trabalho. Então, quantos aqui querem viver uma vida próspera? Trabalho próspero, um empreendimento próspero, família, filhos. Então tudo isso tem processo para você. Não adianta você querer pegar atalho. Porque quem oferece atalho é o diabo. Assim como ele fez com Jesus.
Ele sabia que os reinos seriam de Jesus, mas o que ele falou? Se você se prostrar agora, você não precisa morrer, você não precisa ir na cruz, você não precisa chegar até o final desse caminho aí, mas eu vou te entregar todos os reinos. Ou seja, aquilo que já era de Jesus, ele falou, eu tenho um atalho aqui para você. Então, como eu falei, Jesus não precisaria sofrer, se entregar, mas mesmo assim, ele teria os reinos da terra. Então presta atenção, irmão, toda conquista e vitória legítima, ela precisa ter um preço. Tudo que é de valor tem um preço. Então, em nome de Jesus, não busque, não pegue atalhos, né? Como eu falei, né? O atalho pode ser no seu trabalho, um atalho também no seu relacionamento, atalho também na liderança, na sua vida com Deus. Então, se você ceder ao diabo em querer pegar um atalhozinho aqui, que vai chegar mais rápido, a gente falou disso, né? Um tempo atrás, lembra lá? Davi quis pegar o atalho, os carros de boi, o que aconteceu? Morte, desastre. Mas quando ele dependeu, né, de Deus, Deus acelerou ele na vida dele, né? Então presta atenção, como eu falei, você precisa vencer nessas 3 coisas. Primeira coisa que o diabo vai fazer, as circunstâncias, não só o diabo, né? Às vezes a gente culpa muito o diabo, aí o diabo está lá no inferno, né? Nossa, mas tudo, eu sou culpado, né? Aí você lembra da palavra sábado passado, né? Não é você, sou eu. Fala assim comigo, não é você, sou eu. Agora fala assim comigo, não troque o eterno pelo momentâneo. Então a primeira coisa que o diabo quer que você troque é isso: pedra em pão, aquilo que é eterno na sua vida, aquilo que Deus te falou, aquilo que é base, para que você troque por caminhos mais fáceis. Segundo, ele vai atacar a sua identidade. Se tu és filho de Deus, será mesmo que você é filho de Deus? E terceiro, ele vai querer que você pegue atalhos na sua vida. Então nessas 3 coisas, você não pode trocar e fazer troca com o diabo. Você não pode. Você sabe que você precisa ter um olhar da eternidade, né? Tudo que você faz tem um peso, você sabe, né? Todas as escolhas, tudo que você faz tem um peso. E você acha que esse peso morre com você no caixão, né? Mas aqui eu tenho uma notícia para você, né? Você é crente. Então, as escolhas que você fizer aqui, você vai viver pro resto da sua vida, né? Então, você escolhe se é um vencedor, você escolhe se você é um crente cheio do Espírito Santo. Amém? Fala pro seu irmão aí, não troca o eterno pelo momentâneo. Quero que você pense aí, o que hoje seriam as pedras na sua vida aí? O que é aquilo que é base, né? Te fazer uma pergunta também, né? Como está a sua identidade nesses dias? Tem clareza da sua identidade? E outra coisa, como estão os processos? Tá pulando, pegando um atalho? Acho que é a história da Chapeuzinho, né? Pegou o atalho e se lascou, né? Foi isso? O lobo mandou ela ir por vai por aqui, mas era o caminho mais longe, na verdade, né? Então costuma ser assim, né? O diabo te mostra um atalho, vai por aqui, ó, mais fácil esse aqui, ó. Vou mostrar um atalho para o jovem. O jovem quer se relacionar, benção, se relacionar. Mas o processo é a corte. Tem que ter idade. Você conhece a corte, né? Qual é o atalho? Vou namorar, vou ficar. Aí o final nós já sabemos, né? Nem vou falar aqui. Quero que você feche seus olhos.